Começa, gente. Então, estamos gravando, bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, como a gente estava falando na sexta-feira de manhã, né, último dia. Estão todos cansados, inclusive o professor, mas é uma matéria muito legal, é uma matéria muito importante para vocês. Bom, todas são, né? Eu garanto para vocês que todas as matérias são importantes, senão elas não estariam no currículo de vocês. Isso eu garanto, tá? Uma matéria que não seja importante, a gente não vai gastar tempo e dinheiro com isso. Então, tenho certeza que todas são. Mas essa matéria se reveste de uma importância ainda maior, porque é uma coisa que vocês vão usar no dia a dia na empresa de vocês. Como eu estava falando para vocês, né? Então, o nosso andamento da aula de hoje vai ser primeiro a devolutiva. Vamos pegar questão por questão, tá? Eu até tenho minha cola aqui do lado, porque eu tenho 6 matérias diferentes, então eu não decorei a prova das 6 matérias, né? Nem tem como. E daí depois eu vou começar a apresentar a matéria nova. Daí, então a gente já começa a matéria para a próxima prova, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a prova. A prova está em um doc. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui. Eu vou pedir para vocês que alguém abra o microfone e me diga se está vendo a prova. Sim. Ótimo. Então, como eu tinha falado para vocês, a prova tinha 10 questões, né? Eu acabei de ver as notas de vocês. Gente, eu ainda não lancei as notas porque eu preciso também das notas do projeto integrador, que eu ainda não recebi. O trabalho de vocês, provavelmente, eu vou corrigir amanhã, tá? Já está programado aqui no meu dia a dia. Eu vou corrigir amanhã, e daí prestem atenção que vai estar a nota do trabalho ali no próprio portal e algumas observações, tá? Então, vocês prestem bastante atenção nisso. Quem postou o trabalho vai poder ver a nota e as observações, e aí passo para o resto da equipe, tá? Então, dependendo de quando vem as notas do projeto integrador, pessoal, provavelmente, se vier esse final de semana, provavelmente esse final de semana já publiquei tudo para vocês. Vocês me conhecem, né? Eu gosto de fazer tudo rápido e tal, indolor, né? Sem dor nenhuma, vamos lá e vamos em frente. Mas olha, antes de tudo, antes de começar a devolutiva da prova, propriamente dito, eu queria dar um parabéns especial para vocês, porque eu dei uma olhada nas notas, as notas estão muito, muito, muito boas. Se eu não me engano, tá aqui. A média da turma de vocês foi. A média da turma de vocês foi 6,3 de 7. Todo mundo quer passar direto, né? Olha que legal isso daí, gente. Eu fico feliz, daí eu não vou precisar nem aplicar exame final, né? Mas eu estou vendo que vocês estão se aplicando nessa matéria. Olha, muito legal. Está todo mundo de parabéns. Então, vamos começar a questão 1, então. Vimos em sala de aula, né, que o uso de indicadores é muito importante para medir o que acontece em nosso mundo. Então, a gente mede praticamente tudo o que acontece para a gente ter ideia, né, do que está acontecendo, como está acontecendo, o que eu posso fazer a partir daí e etc, né? Sobre indicadores, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A alternativa correta é a B de bola. Índice é o resultado numérico da aplicação do indicador, né? Então, eu tenho um indicador, que é uma informação, eu vou aplicar esse indicador e obter um número. Esse é o chamado índice, tá? Lembre-se, índice é sempre um número. Coloquei aqui indicador igual a índices escolhidos como comparação. Não, isso daqui são padrões. Sempre quando eu tenho um índice, um resultado de um indicador, eu comparo com um padrão, tá? Aqui, padrões, informação a qual se quer obter. Não, isso é indicador, né? Indicador é a informação que eu quero obter.
padrão são números que eu vou comparar com o resultado da aplicação do meu indicador. E aqui, problema é o resultado numérico da aplicação do indicador, né? Problema é o resultado indesejado. O resultado numérico da aplicação do indicador é o índice. Todas as alternativas estão corretas? Claro que não, né? Então, a resposta correta é o B de bola. Índice é o resultado numérico da aplicação do indicador. Vamos lá. Questão 2. Os indicadores em geral podem ser classificados de diferentes formas. E daí vocês escolhem como vai classificar ou se vai classificar, né? Sobre a classificação dos indicadores, analise as alternativas abaixo e marque a correta. Quanto à forma, o indicador pode ser analítico, simples, constituído por muitas variáveis. Na verdade, o indicador analítico ou simples é constituído por uma variável, por isso ele se chama simples, tá? Quanto à valoração, o indicador pode ser normativo, apenas descreve características e aspectos da realidade empírica. Empírica é aquela realidade do dia a dia, né, que a gente vai vivenciando, né? Olha, tá aqui, ó, apenas escreve. Quando apenas escreve, é chamado um indicador descritivo, não normativo. A resposta correta é a C. Quanto à objetividade, o indicador pode ser subjetivo. Registros baseados na interpretação pessoal, na qualificação sobre algo. Subjetivo. É algo que pode mudar de pessoa para pessoa. É algo que vai depender da interpretação pessoal sobre aquilo. Por exemplo, o professor Klaus é um bom professor, é um professor ruim, né? Isso é um critério subjetivo. Alguns alunos vão dizer que o professor Klaus é ótimo, do ponto de vista deles, da interpretação pessoal deles. Já outros alunos vão dizer, o professor Klaus é um péssimo professor. É do ponto de vista deles. Então, isso é uma classificação, isso é um indicador de interpretação pessoal, por isso ele é chamado subjetivo. Quanto à natureza das variáveis, o indicador pode ser quantitativo, baseado em qualidades. Gente, isso daí não tem nem o que falar, né? Se é quantitativo, ele é baseado em quantidades, não qualidades. Quanto à relação entre as variáveis, o indicador pode ser absoluta. Utiliza mais de uma variável na sua construção. O indicador absoluto sempre utiliza uma variável só. Então, a resposta correta da questão 2 é a C. Eu gostaria de lembrar que na prova de vocês pode ter vindo questões embaralhadas entre elas e alternativas embaralhadas entre elas, tá? Essa daqui que eu estou apresentando para vocês é a base que eu usei para colocá-la na prova, no sistema. Vamos lá. Todo indicador ou métrica é importante para o seu negócio? Eu acho que essa é a pergunta básica, né? Eu acho que essa é a pergunta básica. Eu estava até conversando com a Dani antes de a gente começar aqui a aula. Eu acho que a melhor qualidade de um bom gestor de RH quanto aos indicadores que ele vai aplicar na sua matéria, na sua empresa, na sua organização, é estudar a importância daquele indicador para o seu negócio. Ele pode ser importante para outro negócio, não necessariamente para o teu, né? Para escolhermos corretamente os indicadores, precisamos de uma visão mais ampla do negócio. Precisamos conhecer fatores internos e externos que afetam o negócio. Dentre as alternativas abaixo, qual denota corretamente esses fatores externos e internos? Bom, situação de mercado é um fator externo, né? É algo fora da empresa. Concorrente também é um fator externo, fora da empresa. Impacto de crise também é um fator externo. E processo produtivo e administrativo são fatores internos. Qual que está correto, então, é o C. Fatores externos, chegadas de novas tecnologias de fora para a empresa. 4. Os indicadores de desempenho no RH devem ser utilizados para revelar fatos importantes dentro de uma organização. Sobre esses fatos, é correto afirmar. Todas estão corretas, né? Os indicadores de desempenho no RH ajudam a ver quais as práticas estão sendo realmente efetivas, o que precisa ser repensado, por exemplo, as falhas de planejamento,
Quais são os níveis de satisfação de cumprimento dos times, das equipes dentro da minha empresa, né? Isso é um indicador de comprometimento e assim por diante, tá? Então, todas estão corretas. Pensem bem nisso. Os indicadores, principalmente na área de recursos humanos, são muito importantes. Mas por que eles são importantes? Para que podemos usar esses indicadores? De novo, todas as alternativas estão corretas. A gente pode medir o desempenho individual nosso ou dos outros, comparar resultados com diferentes períodos, de diferentes períodos com metas, com expectativas. Então, eu posso comparar o ano 1 com o ano 2, eu posso comparar o ano 1 e o ano 2 com uma meta, com uma expectativa. Indicador de RH identifica pontos de melhoria. O indicador de RH permite você fazer, através de uma boa interpretação do resultado, do índice obtido, você fazer ações de transformação dentro da tua empresa. Lembrem-se, gente, vocês são profissionais de RH, vocês vão cuidar das pessoas. Então, vocês precisam ver muito isso. Nunca façam um trabalho mecânico. Interpretem aquilo. Questão 6. Normalmente, os indicadores utilizados em RH são de baixa complexidade de cálculo, graças a Deus, né? Utilizando basicamente divisão e multiplicação. Mas é muito importante que possamos conhecer como são formados esses indicadores. Sobre isso, analise as alternativas abaixo e marque a correta. Então, eu dei vários conceitos, né? E qual que está correto? É o primeiro aqui, né? Média, valor médio de um conjunto de dados. Quando eu falo quociente entre duas medidas que podem ser consideradas separadas e excludentes, eu estou falando aqui de razão. Quando eu dou resultado de uma contagem estimativa em número absoluto, é um número. Quando eu falo de quociente entre duas medidas, pode ser separadas, excludentes e tal, estou falando de novo de razão, né? Todas as ações acima estão corretas, errado. Resposta correta é o A. Triola, 2005, comentou que dados são observações que tenham sido coletadas, cujas características podem ser observadas ou medidas de alguma maneira e que serão utilizadas no cálculo de indicador para obter o índice, né? Esses dados podem ser classificados de várias maneiras. Entre os diferentes tipos de dados, temos os qualitativos e os quantitativos. Sobre os quantitativos, é correto o que se afirma em... Gente, os quantitativos, a gente tem dois grupos de dados, dados discretos e dados contínuos. Lembrem-se, qual que é a diferença entre eles? Dados discretos são aqueles que são... Eu até fiz uma brincadeira com vocês, né? Assim, pou, pou, pou. Eu tenho intervalos entre eles. Eu tenho números que dá para, quantidades enumeradas. Então, por exemplo, pessoas. Eu tenho uma pessoa, eu tenho duas pessoas, eu tenho três pessoas. Isso são dados discretos. Mas metros, eu tenho 1 metro, 1,1 metro, 1,2, 1 metro, 1,3, até chegar em 2 metros. 2 metros e 1, 2 metros e 2, 2 metros, e assim por diante. Esse é um dado contínuo. Então, quando eu falo aqui dados discretos, escala contínua que cobre um intervalo sem vazios, interrupções ou saltos. Não, essa descrição é de dados contínuos. Número finito ou quantidade inumerável, essa descrição é de dados discretos. É fácil, gente. Dado contínuo, imagine aquilo que não para. Daí só sobrou dados discretos, é aquilo que para. São exemplos de dados discretos, instrumentos de medição, medidas, peso, altura, etc. Não, gente, isso é típico dados contínuos. E daí sai a resposta D de dado, são exemplos de dados contínuos. Qualquer medição que você vai fazer é sempre um dado contínuo. Por exemplo, uma medida em distância, uma medida de peso, de massa, de altura, pressão arterial, sempre eu vou ter o próprio salário, né? Eu posso ter um salário de R$ 1.000, 1.001, 1.002, 1.003 e assim por diante.
tá? Então, a resposta correta é a D, de dado. Vamos para a pergunta 8. Essa pergunta 8 eu adoro, né? Isso daí tem que ficar na cabeça de vocês. Estabelecimento de objetivos e metas é essencial no processo de criação de novos indicadores, ou mesmo a utilização de indicadores já existentes. Pessoal, se você não tem um objetivo, uma meta para aquele indicador, jogue fora, rasgue, não vale nada, use no banheiro, sei lá o quê, mas não utilize. Você coloca um indicador para obter um índice, para comparar com o padrão, para comparar com um objetivo, com uma meta. Eu atingi o meu objetivo? Atingi a minha meta? Se você não tem objetivo e meta, para que indicador? Essa é a grande pergunta. E isso eu vejo em empresas. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Algumas vezes eu acho que uma empresa ela tem indicador e seus índices, né, que é o resultado da aplicação do indicador, ela tem só para deixar de bonito. Sério mesmo. Só para dizer que tem. Ó, oh, eu tenho indicadores, veja só. E você usa? Você tem um objetivo, uma meta para aquele indicador? Ah, não, nunca pensei nisso. Então não use, tá? Características básicas de objetivo e meta. Objetivo é sempre geral. Indicador é sempre específico, em quantidade e tempo, tá? Sempre. Então lá, qual que é a resposta correta? Vocês viram aqui, é B de bola. Eu falei que meta é sempre específico, em quantidade e tempo. Então lá, eu estou analisando um indicador chamado taxa mensal de afastamento com atestado médico. Tá? Eu tenho lá, meço mês a mês, ou semana a semana, de 2 semanas em 2 semanas, etc. E daí eu obtenho lá um índice ao final de cada mês. X afastamento com atestado médico. Daí eu faço no mês seguinte, no outro mês e tal. Tenho uma média no ano, tenho um número bruto no ano, alguma coisa assim. O que eu vou fazer com aquilo? Não sei, eu só estou medindo, professor. Só estou medindo, está subindo, está descendo, está igual. Se for para fazer só isso, pare. Simplesmente pare. Então, qual é a característica do objetivo e meta? O objetivo vai ser geral. Então, reduzir a taxa mensal de afastamentos com atestado médico. Geralzão. Meta, o que é? É transformar esse geral em específico. Eu quero quantidade e quero tempo. Reduzir em 70% até 2022 a taxa mensal de afastamento com atestado médico. Então, meta sempre tem que ter números. Objetivo, não. Objetivo é uma ideia, tá? Então, alternativa A, objetivo, quantificar valores e prazos, rever meta quando necessário. Não tem nada a ver. O objetivo deve ser específico àquele indicador, tá? Meta geral, não, meta é específico. Objetivo, reduzir em 70% até 2022. Não, isso é uma meta, né? Todas as alternativas estão corretas? Não. Qual é correta? Então, B de bola. Meta é sempre específico e com números. Quantidade e tempo, quantidade e tempo, quantidade e tempo. Tá? Nunca mais esqueçam isso. Reduzir em 70% até 2022 a taxa mensal de afastamentos. Vamos lá, então, para a questão 9. No processo de construção, no final do processo de construção de um indicador de RH, é importante que se faça uma validação do seu nível estratégico. Isso é, verificação da viabilidade do indicador ou se existe outra forma mais precisa de medir aquele conceito desejado. Então, vocês se lembram que para construir um indicador eu preciso ter um problema, uma questão, um conceito qualquer. Né? Então, eu tenho problemas de saúde na minha empresa, né? E daí eu vou começar todo o processo. E um dos pontos mais importantes é a validação. Se eu não valido o indicador que eu construí, que eu peguei de algum lugar, etc., voltei lá nas aulas do professor Klaus, achei um indicador legal e tal, mas se eu não validar ele para minha empresa, esqueça. Ele pode estar certo? Até pode,
mas tem uma grande chance de estar errado, tá? Então, sobre os procedimentos utilizados nessa validação, analise as afirmativas abaixo. 1. Verificação da pertinência do indicador. Esse indicador presta para a gente? Ou ele só está lá de bonito? Eu achei um site lá que indica esse indicador, né? Fala para a gente usar. Não interessa o que ele indica ou não, ou o que ele fala para a gente ou não, aquele site. Ele é pertinente, ele é relativo ao assunto que a gente está trabalhando? Ótimo, legal. O que ele pretende medir é ligado ao objetivo? Ótimo, legal. Nome do indicador, tem um erro ali. Nome de indicador e metodologia de cálculo estão adequados ao que se pretende medir? Sem problema. Verificar departamento responsável, unidade medida, fonte, se período de dados estão disponíveis, eventual desagregação, né, geográfica, etc., em classes, limitações, etc. Ótimo. Ele passou por tudo isso daí, teu indicador está validado. Você pode usar. Isso é bem interessante, esse último aqui, que algumas vezes a gente faz, imagina, um indicador lindo, maravilhoso, fantástico, e não tem os dados, os números para calcular o índice, né? Ou esses números são muito difíceis de serem obtidos, ou custa muito dinheiro para obter. Passou por estes 4 crivos, teu indicador está validado, tá? Pode usar. Resposta correta, alternativa A. E, finalmente, a última questão, né, pessoal? Última. Não foi uma prova muito grande, vocês sabem que, para mim, normalmente, prova tem 20 questões, né? Para se escolher corretamente o indicador de RH, precisamos ter em mente algumas qualidades para esse indicador. Sem essas qualidades, o indicador se torna inócuo. Quer dizer, inócuo não tem gosto, não tem cheiro. Quer dizer, é aquela brincadeira, né? Que nem minha tia, que se tivesse viva, ela ia ter 95 anos. Ela sempre falava, não cheira nem fede, né? Vocês já ouviram falar disso? Isso é inócuo, não cheira nem fede. Isso não oferece nada para a organização. Dentre as alternativas abaixo, qual delas refere-se corretamente a esses indicadores? Olha, tudo. Olha que legal, para vocês guardarem e não esquecerem nunca mais na vida. O indicador precisa ter relevância e credibilidade. Ele precisa ter custo e benefício, maior informação possível com menor custo e esforço. Não ter sobreposição e ser complementar a outros indicadores. Se eu tenho 2 indicadores, gente, que falam a mesma coisa de formas diferentes, eu estou perdendo tempo e dinheiro. Mas eu posso ter 2 indicadores que se complementam. Daí vocês têm que pensar, raciocinar. Tem que ser um indicador prático e simples. Se você nunca mais se esqueçam, pessoal, eu falei isso na aula para vocês, eu me lembro muito bem. Se eu preciso de um doutorado para entender como funciona aquele indicador e um pós-doutorado para aplicar aquele indicador, então aquele indicador não presta, tá? Ele tem que ser rápido, simples e dar uma informação com credibilidade, com relevância para a gente, tá? Então, foi esta a nossa prova. Alguém tem alguma pergunta sobre a prova, pessoal? Algum questionamento? Eu sempre falo que eu posso errar também ao formular uma prova, tá, gente? Infelizmente eu não sou perfeito. Eu gostaria de ser perfeito, mas longe disso, né? Eu posso errar também, então pode ter questão que é possível uma outra interpretação, alguma coisa assim. Eu estou totalmente à vontade. Eu sempre falo, se os alunos me provarem que aquela questão está errada, não discutam. Eu anulo a questão e dou a pontuação da questão para todo mundo. Mas tem que me provar que a questão está errada. Só isso. Só isso. Alguma ponderação? Alguma reclamação, gente? Não? Nossa Senhora. Não, tranquilo. De boa. Nossa, você não precisa puxar o Dá saco pra você também, ter tudo. Thiago. Não, não achei dificuldade porque Ô, professor,
Fala, o Thiago fala, daí a Maria Cecília fala. Fala, Thiago. Não, só falando que eu acho que não achei difícil a prova, que realmente foi tudo aquilo que passou pra gente, né? Exatamente o que estava no material, né? Eu todo ano desafio os alunos. Vejam uma questão da prova que não estava no material de vocês. Uma, e ninguém consegue achar. Ninguém consegue achar. Eu prometo, eu dou nota 10 para quem achar uma questão que não estava no material. E ninguém consegue achar. Fale, Maria Cecília, o que você quer falar? Então, não era só em relação que a Camila ontem ela falou que você não dá o feedback, mas aí você sempre dá o feedback durante a sua aula, né? Sim. Em relação à prova. Qual que é o problema? Não sei, eu acho que é mesmo em relação à prova que ela falou que você não deu feedback, Ela, inclusive, mas eu me acho escreveu que hoje ontem. ela não está assistindo. Ela me escreveu ontem. Eu, em e-mail, eu respondi: olha, a devolutiva eu sempre dou em sala de aula, né? E quando é presencial, o trabalho que eu mando fazer também. Vocês se lembram quem fez matemática financeira comigo, né? Eu chamei lá na frente, na minha mesa, equipe por equipe, mostrei, né? Só que eu ainda não corrigi os Uhum. trabalhos, tá? Daí a gente, na verdade, tem até dia 16 para entregar as notas, com certeza É, eu acho que absoluta. foi isso. Eu vou entregar antes do dia 16, e daí a devolutiva do trabalho vai estar lá no sistema, tá, gente? Não se preocupem com isso, tá? Mas como a gente está em aula remota, fazer a devolutiva via remota, porque eu acho o seguinte: a devolutiva do trabalho só interessa cada trabalho à própria equipe. E não tem como eu chamar uma equipe aqui, ó, agora fica só essa equipe aqui, tá bom? Vamos fazer a devolutiva do trabalho. Então eu dou lá no sistema a devolutiva do trabalho, tá? Então, assim, gente, só uma coisa, gente, as provas terminaram quarta-feira, 23h59 da noite. Só para vocês terem ideia. O sistema nem estava aberto para a gente colocar qualquer nota. O sistema só abriu na quinta-feira de manhã, ontem de manhã, 24 horas atrás. Tá? Então não é assim, vocês terminaram, eu terminei minhas provas na segunda-feira, pronto, tem que estar as notas lá, tudo certinho. Não é bem assim, gente. Os professores têm prazo até dia 16. Mas com certeza absolutíssima. Ontem de manhã entreguei as notas da minha disciplina nas engenharias e foi cedo, ontem de manhã, e daí eu mandei uma mensagem para o coordenador. Daí o coordenador, Klaus, como sempre, você é o primeiro, né? Eu, a maioria das vezes, tento ser o primeiro. Eu nunca passei prazo, nunca, nunca passei prazo. Eu sempre respeitei os meus prazos. Então, assim, talvez seja foi quem que fez a sua observação? Eu nem me lembro. Foi a Camila, né? Foi a Camila, né, que fez essa observação, Maria Cecília. A Camila tem que ter Camila tem que ter um pouco de calma. Calma, Isso, gente, foi, aham. calma. A gente tem até dia 16 para postar tudo. Mas olha, é só eu receber o trabalho, eu vou corrigir esse final de semana. Isso é certeza absoluta. Vocês têm retorno, ou amanhã ou domingo, tá? Antes do feriado vai estar o trabalho corrigido com as observações. Mas vocês vão ter a nota assim que eu receber a nota do projeto integrador, tá? Daí eu já publico todas as notas, já fechado tudo para vocês. Certeza absoluta. Calma, gente, calma. Os professores também não são de ferro, gente. A gente precisa dormir de vez em quando. Também é bom dormir. Também é bom almoçar, jantar, descansar um pouquinho, etc. Tá? Devolutiva da prova está feita, a devolutiva do trabalho vocês vão ter final de semana e a nota final com as faltas vocês vão ter assim que eu receber o projeto integrador, tá? Eu já coloco tudo
e coloco lá no portal. Lembrando que a prova valia 7, eu trabalho 1 e o projeto integrador 2. Tá bom? Certo, Maria Cecília? Ih, ela saiu. Eu acho que a Maria Cecília... Certo, Eu pensei que você tinha ido no banheiro. Tudo certo. Né? Bom, vamos lá então. Mais alguma colocação, gente? Mais alguma observação? Não? Tudo certo, então. Eu gostaria de lembrar que sempre quando vocês têm uma dificuldade, sempre, não foi esse caso agora, aliás, foi esse caso, né, mas algumas vezes eu vejo um aluno tem uma dificuldade e vai direto na coordenação e tal. Sempre quando a gente tem uma dificuldade, deve conversar primeiro com o professor, como foi esse caso, sem crise nenhuma, né? E se não conseguir resolver e tal, conversar, daí vai na, na coordenação. Não aconteceu nada disso com vocês até agora, vocês têm tido um comportamento maravilhoso comigo, tô adorando dar aula para vocês mesmo via remota. Preferia presencial, né? Mas vamos lá. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, lembrando que tem outras maneiras. Ah, eu quero discutir tal questão ainda e tal. Podemos discutir, mas se por acaso o aluno não se sentir satisfeito, ele pode pedir revisão de prova ainda, tá? Não é muito comum o aluno pedir revisão de prova, mas pode pedir. Então, vamos entrar na nossa matéria nova no segundo bimestre. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Eu gostaria que alguém abrisse o microfone e dissesse se vocês estão vendo o e-mail, se vocês estão vendo o slide, por favor. Sim. Ótimo, então, pessoal, semana Sim. 10, deixa eu até conferir, realmente nos meus alfarrábios aqui, é semana 10. Então, agora, finalmente, vamos entrar nos indicadores propriamente ditos, né? E nós vamos começar com os indicadores chamados demográficos. Vamos ter, acho que, 3 aulas dos demográficos, e vamos para o outro. Que tipos de indicadores a gente tem, né, que a gente pode usar? Olha, pessoal, em RH tem muito indicador que a gente pode usar, mas muito mesmo. Os indicadores demográficos se refere à população, tá? Então, quando eu digo que uma cidade tem habitantes, isso é o indicador demográfico. Daí eu vou ter um índice, essa cidade tem X habitantes, né? Uma população tem 50% de homens e 50% de mulheres. Isso é um indicador demográfico e assim por diante. Quando eu falo de indicadores financeiros, eu estou falando de dinheiro. Indicadores operacionais, de processo, de desempenho, eu estou falando de produtividade. Como está a produtividade dos meus colaboradores na minha empresa? Quando eu estou falando de clima organizacional, meus colaboradores estão satisfeitos? Eles estão motivados, né? Como que é a relação deles dentro da empresa, com a empresa, com os outros colaboradores, com os chefes e assim por diante. E quando eu estou falando de indicadores de sustentabilidade socioambiental, eu estou falando da importância das pessoas, sócio, e da importância do meio ambiente. Por isso, indicadores de sustentabilidade socioambiental. E agora, nesse bimestre, a gente vai ver cada um desses grupos, modelos de indicadores. Então, eu vou discutir dentro de indicadores demográficos, alguns com vocês, de indicadores financeiros, outros, e assim por diante. Agora, gente, muito importante, tá? E até vou interromper o compartilhamento aqui, porque eu quero discutir algo muito importante com vocês. Eu estava até, antes de vocês entrarem, conversando aí com alguns alunos. Quando vocês vão trabalhar indicadores dentro de uma empresa,
E eu vou externar agora uma preocupação particular minha, tá? Eu tenho medo de falar de indicadores para vocês, ó, indicador A, B, C e D. Por que isso? Como assim, professor, o senhor tem medo? Porque a tendência das pessoas é, o professor falou, eu vou usar do jeito que o professor falou, tá? Eu não penso, eu simplesmente vou lá, pego e uso, tá? Mas quando a gente trabalha com indicador, principalmente no RH, isso eu tenho falado primeiro bimestre inteirinho para vocês. Pensem, raciocinem. Aquele indicador é realmente bom para mim? Por que ele é bom? Ele vai trazer algum resultado para mim? Qual? Eu vou conseguir mudar alguma coisa na minha empresa a partir da aplicação daquele indicador? Vou, ótimo. Então eu posso usar o indicador. Agora, se eu for usar um indicador só para usar, só por usar, porque tal empresa usa, eu também vou usar. E não tem uso, não tem resultado nenhum dentro da minha empresa, por que eu vou usar aquele indicador? Não tem nexo. Outra coisa, gente, acreditem em mim, eu vou até pegar aqui, ó. Tem, por exemplo, um livro inteirinho, deixa eu ver aqui, 218 páginas só sobre indicadores de RH. Aqui tem muita coisa. Tem muitos indicadores. E eu vou falar para vocês, pela minha experiência, meu conhecimento e tudo mais, eu posso falar que existem no mínimo umas 50 vezes mais indicadores que está nesse livro. Esse livro é só uma amostra. Não tem todos os indicadores aqui dentro. Não tem. Tem muito mais do que isso. Vou usar todos? Não. Quais que eu vou usar? Aqueles que forem importantes para minha empresa. Então, explicando por que eu tenho medo de apresentar os indicadores para vocês. Não é medo, é pavor. É pavor. Porque vocês não podem simplesmente pegar e usar. Vocês têm que refletir antes. Aquele indicador é bom? Aquele indicador vai me dar um resultado? E outra coisa ainda, mais uma coisa. Eu posso adaptar aquele indicador? Eu posso representá-lo de forma diferente? Vocês têm que pensar, gente. O indicador que uma empresa usa, que o professor mostra, que um livro mostra, nem sempre é o melhor indicador para mim. Eu posso adaptar ele, por exemplo. Pegar a base dele, a ideia básica dele e adaptar para a minha empresa. Eu não preciso seguir a risca. Então prestem muita atenção. Comecem a imaginar este indicador, qual o resultado que ele vai trazer para mim. Ele vai trazer assim, assim. Olha, do jeito que está esse indicador, ele não vai trazer um resultado legal para mim. Mas eu posso adaptar assim, assim, assado. Ou eu posso usar esse indicador do jeito que está e na hora de representar, usar um gráfico de linha, que eu vou conseguir ver melhor. Ou eu posso pegar esse indicador e comparar o resultado dele, o índice, de um ano com o outro. Daí o resultado, a interpretação vai ser melhor. Ou eu posso comparar mês a mês o que está acontecendo. Opa, a interpretação vai ser melhor ainda. Então, gente, o mais importante é a interpretação e uso do indicador, do que o próprio indicador, tá? Então, eu estou cansado de ver empresas. Isso vocês mostraram no trabalho do primeiro bimestre. Algumas vezes a empresa não tem indicadores suficientes para poder interpretar o que está acontecendo ali. Ela pega um ou dois só. Isso, a maioria das vezes não significa nada. Vocês mesmos falaram, a empresa tem indicador, mas não significa nada. Ela obtém o índice e não usa para nada aquilo. Então, assim, é um conjunto de coisas, tá? Não existe receitinha pronta e acabou a história. Eu estou sendo bem incisivo, quase batendo aqui na câmera. Não existe receita pronta. Mas, professor, eu peguei de uma outra empresa e deu certo aqui.
Bom, ótimo, sorte, maravilhoso, fantástico. Fico feliz por vocês, mas vocês podiam cair do cavalo também, tá? Então, pensem. Isto é o mais importante de tudo. Vamos voltar, então, à nossa aula, tá? Até tirei da tela para a gente conversar. Então, eu tenho vários grupos. Agora, a gente vai começar com o primeiro grupo, indicadores demográficos. Então, o indicador demográfico ele só tem um objetivo: auxiliar na compreensão da força de trabalho. Força de trabalho é o capital humano. Gente, as pessoas são tão importantes. Ah, isso é chovendo molhado com vocês, né? As pessoas são tão importantes dentro de uma empresa que a gente chama de capital humano. Tem o capital financeiro, tem vários tipos de capital, né? As pessoas são o capital humano de vocês. Então, para auxiliar na compreensão de quem está trabalhando na minha empresa, eu tenho vários indicadores demográficos. Então, eles podem, eles têm pontos de vistas diferentes. Eu posso seguir para vários caminhos diferentes dentro dos indicadores demográficos. Por exemplo, eu posso medir só quantidades, que é o número físico de recursos humanos. Quantas pessoas? Eu posso definir disponibilidade, percentual de recursos humanos que estão à disposição da organização. Então, por exemplo, trainees, estagiários, terceirizados e assim por diante. Eu posso, dentro dos indicadores demográficos, definir diversidade, pluralidade da força de trabalho, por idade, por exemplo, mais novas, mais velhas, por sexo, homens, mulheres, outras denominações. Pluralidade em relação à cor, tanto foi discutido, né, em relação ao que o Magazine Luiza fez, né, abriu um programa de trainee só para negros, né, e daí até entrou um grupo de advogados entrou na justiça contra o Magazine Luiza, e daí essa semana saiu o resultado, foi indeferido, porque o Magazine Luiza estava fazendo uma iniciativa de afirmação, né? Muito importante. Então, diversidade pode ser qualquer coisa. Pode ser cor, sexo, religião, idade, etc. Eu posso trabalhar os indicadores demográficos em relação à rotatividade, movimentação da força de trabalho, entrando e saindo. E olha, eu posso ler a rotatividade junto com a quantidade, por exemplo. Nossa, gente, dá para fazer tanta coisa. Vocês precisam pensar. Eu posso usar indicadores demográficos para ver a formação dos meus recursos humanos, né? Se não tem formação nenhuma, se tem ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Então, eu posso medir muitas coisas com os indicadores demográficos. Sério, gente, eu vou mostrar no total, acho que são uns 15, 17 indicadores demográficos nessas aulas, mas assim, dá para fazer uns 500. Mas o que interessa para vocês? O que interessa para vocês? É isso que vocês têm que pensar. Eu posso, então, medir quantidade, disponibilidade, diversidade, rotatividade e formação. Só que dentro de cada um desses, muitas diferenças, tá? Por exemplo, tem um indicador que é simplesmente de quantidade pura e simples, que é, talvez, o indicador mais simples que a gente tem dentro da empresa, tá? Que é o número de empregados. Então, eu posso, todo mês, medir o número de empregados. Chego lá no final do mês, janeiro, eu tinha 1.100 empregados. Último dia de fevereiro, 1.101. Último dia de março, 1.102. Último dia de maio do ano seguinte, 1.670. E assim por diante. Daí eu posso representar em um gráfico de colunas ou em um gráfico de linhas. Mas daí, gente, eu posso fazer várias coisas diferentes. Por exemplo, num gráfico de linhas, eu posso comparar esse período de 2003 e 2004 com 2004, 2005, 2005, 2006 e assim por diante.
Cada linha é um período diferente. Aqui eu não estou comparando nada com nada, eu só estou comparando um mês com outro aqui numa sequência lógica, numa sequência de tempo. Eu vi que, por exemplo, de abril, olha aqui, vamos pegar o outro aqui, abril de 2004 para abril de 2000 para maio de 2004, eu perdi 170 empregados. Isso que eu estou medindo aqui ao longo do tempo, tá? São números brutos. Não interessa se aquele empregado estagiário, trainee e tal. Isso é força de trabalho, tá? Eu posso fazer isso só com empregados efetivos, só com estagiário, só com trainee, só com terceirizado. Vocês estão vendo a diversidade de coisas? Não é um indicador, são vários que eu posso pegar aqui, tá? Eu já vou mostrar outras variações para vocês. Um outro indicador é o número médio de empregados. Como assim número médio? Vejam só, o número de empregados, simplesmente, eu vou no final de cada mês, pego uma lista de empregados e vejo. No final de janeiro de 2003, eu tinha, aqui a primeira coluna, 1.100 empregados. Pronto! É o número de empregados que eu tenho no final do mês. Mas a gente sabe que entra e sai empregado ao longo do mês. Não é no último dia do mês e pronto. Então, eu tenho variação de empregado mês a mês, variação de empregado no ano e assim por diante. Então, é uma contagem simples, onde que eu vou pegar no fechamento do mês, último dia do mês, ou no prazo final para a movimentação da folha de pagamento. Só que eu posso ter isso numa visão anual, então é a média de todos os meses do ano. Como é que é isso? Números de empregados no mês 1, mais no mês 2, mais no mês N. N significa quantas vezes eu fizer. Então, por exemplo, eu vou pegar número médio de empregados em 2019. Eu vou pegar o número de empregados no último dia de janeiro, mais o número de empregados no último dia de fevereiro, mais o número de empregados no último dia de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E vou dividir por 12. Por quê? Eu coloquei 12 meses em cima. Professor, mas eu quero fazer só os primeiros 6 meses de 2020. Então pega número de empregados em janeiro, mais em fevereiro, mais em março, mais em abril, mais em maio, mais em junho. E divide por 6. Por quê? Eu tinha 6 meses em cima e eu coloco 6 meses embaixo, tá? E eu posso calcular o número, daí eu vou ter o número médio de funcionários no ano. Durante o ano, eu tive uma média de tantos funcionários por mês, tá? Aqui é o número bruto de cada mês, então 1.100, 1.101, 1.102. Quando eu pego o número médio no ano, eu só vou ter um número igual para todo mundo, que ele vai desconsiderar essas flutuações. E eu posso fazer, por exemplo, o número médio de empregados numa visão mensal. O que significa isso? A média de empregados entre o início e final do mês. Então, no início de janeiro, eu tinha 100 empregados. No final de janeiro, eu tinha 110 empregados. Como eu só tenho duas leituras, né, no início e no final do mês, eu vou sempre dividir por 2, tá? Então, no início de janeiro, eu tinha 110 empregados. No final de janeiro, eu tinha 100 empregados, divididos por somos 2, dá 210. Divididos por 2, dá 105. Então, em janeiro, eu tive uma média de 105 empregados. No começo, eu tinha 110, no final, eu tinha 100. No mês, eu tive uma média de 105 empregados. E assim eu posso fazer mês a mês, comparar janeiro de 2019 com janeiro de 2018 e assim por diante. Olha aqui, olha, número médio anual de empregados. E aqui ele comparou ano a ano.
Olha, no ano 2 ele tinha em média, número médio de empregados, numa visão anual, é esse aqui de cima, tá? Então ele tinha uma média de 1.320. No ano 3, opa! Média de 1.485. No ano 4, 1.490. No ano 5, 1.500. No ano 6, 1.522. Qual a informação que eu tiro nisso? Opa, minha empresa está crescendo. Mas daí eu tenho que tomar cuidado. Ela está aumentando a produção dela também? Não, não está aumentando. Então eu estou inchando o número de funcionários sem aumentar a minha produção. Eu não estou aumentando minha produtividade, tem alguma coisa de errado. Então eu tenho que ler estes gráficos conhecendo a minha empresa. O que adianta eu aumentar, do ano 2 até o ano 5, eu aumentei em 202 empregados. 200 empregados. Isso significa o quê? Então, minha empresa aumentou. Vamos lá, pegar a produção final. A minha empresa aumentou a produção final? Ótimo. Não, ela não aumentou. Então, eu estou virando um cabide de emprego. Eu estou aumentando o número de empregados, pagando mais salário, mas eu não tenho maior produção, maior produtividade ou alguma coisa assim. Então, o segredo, gente, está em pegar esses gráficos, esses números aqui, tanto o indicador número 1 quanto o indicador número 2, o número médio, e interpretar. Colocar em gráficos e interpretar. Gastem tempo. Tentem diferentes gráficos para ver diferentes comparações, mês a mês, ano a ano. Coloquem aqui produção final, produção bruta. Se a minha produção bruta aumentou nesses 5 anos aqui, então significa que os meus funcionários a mais, 200 funcionários a mais, realmente estão contribuindo para a empresa. Se minha produção bruta não aumentou em nada, significa que eu virei um cabide de emprego. Então, o segredo está não em fazer o indicador, mas em interpretar o indicador. Mas, professor, como eu interpreto? Tem que ver o que você quer dentro da tua empresa. Você pode pegar este indicador número médio de empregados e fazer 30 gráficos diferentes. Eu posso pegar eu faço isso. Posso fazer 30 gráficos diferentes com esse número médio de empregados. Tá? Eu posso comparar com outras coisas também, como eu falei aqui, a produção. A produção aumentou, o ganho, a produtividade média por funcionário, que é um outro grupo de indicadores. Posso colocar aqui? Posso. Por que não? Vamos ver, vamos interpretar, vamos pensar, raciocinar. Eu também posso fazer a variação percentual, né? Olha lá a matemática financeira, percentagem, né, gente? O quanto que é de uma coisa em relação à outra. Então, a variação percentual, por exemplo, no ano. Então, eu pego o número de empregados no último dia do ano, último dia de dezembro, e número de empregados no primeiro dia do ano, 1º de janeiro, e comparo número de empregados em dezembro e número de empregados em janeiro. Daí eu coloco nessa equaçãozinha, um dividido pelo outro, né? O resultado disso, menos 1, daí eu multiplico por 100. Então, 31 de dezembro eu tinha 1.500 funcionários. 1º de janeiro do mesmo ano eu só tinha 1.400, quer dizer, aumentou 100 funcionários. 1.400 divididos por 1.500 dá 1,7. Menos 1 vai dar 0,7. Vezes 100, 7%. Isso significa que os meus funcionários entre janeiro e dezembro aumentaram em 7%. E se acontecer o contrário? Vamos pegar. Eu perdi funcionários ao longo do ano. No último dia de dezembro, eu tinha só 1.400 funcionários, mas comecei o ano com 1.500. 1.400 divididos por 1.500 dá 0,93. Menos 1 dá menos 0,7. Vezes 100 dá 7% com sinal negativo. Então, entre janeiro e dezembro, eu perdi
7% dos meus funcionários. Professor, eu tenho que fazer a variação percentual? Não, vocês não são obrigados a fazer. Mas é uma indicação muito boa. Olha, nesse ano eu perdi 10% dos meus funcionários. Um entre cada 10 funcionários, 2 vezes aqui, um entre cada 10 funcionários saiu da minha empresa. Outro indicador, e agora prestem atenção, esse é um pouquinho mais complicado, gente, um pouquinho mais complicado. Prestem atenção, número ajustado de empregados pela jornada integral. Hoje, gente, nos diferentes modelos de negócio que a gente tem, os nossos funcionários também acabam tendo cargas horárias diferentes, né? Não é tão comum, mas acontece. Eu tenho um grupo de funcionários que trabalha 8 horas por dia, outro trabalha 6 horas por dia, e outro trabalha 4 horas por dia. Dá para comparar tudo, colocar todos no mesmo balaio? Não, não dá. Por exemplo, eu quero fazer a receita, o quanto eu ganho de dinheiro por funcionário. Mas se um trabalha 4 horas por dia, não dá para comparar com aquele que trabalha 8 horas por dia. Porque aquele que trabalha 8 horas por dia, ele vai ganhar mais dinheiro para a empresa. A mesma coisa com produtividade, etc. E teve um pesquisador, ele é um dos mais importantes na área de indicadores de RH, o Jacques Fitz-Entz. Nome estranho, mas é mesmo assim, é o nome dele. Ele criou um indicador chamado FTE empregados, que é o número ajustado de empregados através da jornada integral. O que significa isso? Ele quer refletir o número equivalente de empregados ao horário integral de trabalho, que a gente considera, pelo menos aqui no Brasil, 8 horas por dia. Professor, não estou entendendo nada. Vamos pegar um exemplo aqui. Como que a gente faz isso? Aí tem uma equação prontinha. O número de empregados que trabalham 4 horas por dia vezes 120. Mais o número de empregados que trabalham 6 horas por dia vezes 180. Mais o número de empregados que trabalham 8 horas por dia vezes 240. Tudo isso divididos por 240. O que eu quero fazer? Eu tenho X funcionários que trabalham 4 horas por dia. Mais 2 funcionários que trabalham 4 horas por dia é equivalente, ou são equivalentes, a um funcionário que trabalha 8 horas por dia. Concordam comigo? Então, para ter o equivalente em funcionários que trabalham 4 horas por dia, o equivalente em 8 horas por dia, eu preciso de 2. Número de empregados que trabalham 6 horas por dia. Eu preciso de 1,25 para ser equivalente a um funcionário de 8 horas por dia. Por isso que eu uso essa equação. Por que aqui 240? Porque em um ano tem 52 semanas em média, tá? Levando em conta que em um ano 4 semanas são de férias, então a gente tem 48 semanas de trabalho por ano. Levando em conta que a gente deve trabalhar em média 5 dias por semana, vezes 48, eu tenho 240 dias de trabalho. Isto pro padrão, 8 horas por dia, tá? Então, um funcionário que trabalha 8 horas por dia, ele trabalha 240, o equivalente a 240 dias por ano, tá? Só que um funcionário que trabalha só 4 horas por dia, ele vai trabalhar o equivalente não a 240, ele vai trabalhar só 120 dias por ano, levando em conta 8 horas por dia. Ele trabalha metade do que um funcionário de 8 horas trabalha. Então, ele trabalha, em vez de 240 dias de 8 horas cada dia, ele vai trabalhar 120 dias de 8 horas cada dia, tá? E um funcionário que trabalha 6 horas por dia, assim, vamos pegar o seguinte, se você pegar 240 vezes 8 horas, vai dar uma certa carga de trabalho. Um funcionário que trabalha só 4 horas por dia, ele não vai trabalhar essa carga toda.
ele vai só trabalhar uma carga equivalente a 120 dias, se eu for considerar 8 horas por dia. E um que trabalha 6 horas por dia, se eu for transformar isso para 8 horas por dia, na verdade, ele só vai trabalhar 180 dias. Então, por isso que eu multiplico número de empregados por 120 de 4 horas, número de empregados de 6 horas por 180 e número de empregados de 8 horas por 240. Sim, gente, olha, na verdade, aquele empregado todo empregado vai trabalhar 240 dias por ano. Todo, tá? Só que se você transformar em 8 horas de trabalho por dia, no final das contas, o que trabalha só 4 horas por dia, ele só vai trabalhar 120 dias no ano, levando em conta 8 horas por dia. E aquele que trabalha 6 horas por dia, ele só vai trabalhar 180 dias por ano, levando em conta 8 horas por dia, tá? Então, a empresa, vamos pegar um exemplo aqui, ela tem 429 funcionários que trabalham 4 horas por dia. 143 que trabalham 6 horas por dia. E 858 que trabalham 8 horas por dia. Se eu fizer essa multiplicação em cima e a soma, vai dar 283.140 divididos por 240. Esta divisão vai dar 1.180 funcionários equivalentes. Ela, no total, tem 1.430. Só que alguns só trabalham 4 horas por dia. Outros só trabalham 6 horas por dia. A maioria trabalha 8 horas por dia. Mas se eu mudar tudo para 8 horas por dia, então eu não vou mais ter 1.430 funcionários de 8 horas. Funcionários de 4, 6 e 8 horas. Eu vou ter o equivalente a 1.180 funcionários de 8 horas. Gente, este tipo de indicador é muito bom para saber quantos funcionários fora do horário normal de 8 horas por dia é que eu vou ter dentro da minha empresa. Este indicador é muito bom para saber qual é a produtividade geral dos meus funcionários. Então, para obter produtividade, eu não vou usar 1.430. Por quê? 429 desses 1.430 só trabalham 4 horas por dia. 143 desses 1.430 só trabalham 6 horas por dia. Então, eles não vão ter a mesma produtividade, a mesma produção que um funcionário que trabalha 8 horas por dia. Também não vão ganhar o mesmo, tá? Então, para obter a produtividade do funcionário, a produção por funcionário, eu tenho que colocar tudo em funcionário equivalente por 8 horas por dia. Tá? Então, em vez de ter 1.430 funcionários, se eu colocar tudo para 8 horas por dia, eu só vou ter 1.180. Tá? Eu quero que depois da aula, vocês entrem de novo nesse slide. E pensem, e pensem, e pensem. Ele não é tão complicado quanto parece. E daí eu posso colocar aqui em gráfico de barras, em gráfico de linhas. Olha aqui esse gráfico de linhas aqui. Ele compara o meu funcionário equivalente 8 horas, para 8 horas por dia com o meu número total de funcionários. Aqui embaixo está ajustado e aqui o número total. Então, eu tinha em janeiro 1.430 total, independente da carga horária diária, o equivalente a 1.180. Isto daqui nos dá uma ideia muito boa de qual é a percentagem do total que trabalha menos do que 8 horas por dia. Por que eu tenho esses? Será que não seria melhor pegar todos para 8 horas por dia? E assim por diante. Então, eu posso analisar isso de diferentes formas. Gente, um outro indicador é força de trabalho, né? Vocês sabem que hoje não tem só trabalhadores vinculados direto à empresa.
Então, com a terceirização, eu posso ter autônomos, pessoas jurídicas, cooperados, estagiários, trainees e tal. Quando eu falo força de trabalho total, é simplesmente a soma de todo mundo que trabalha na minha empresa, o número de trabalhadores com carteira assinada pela minha empresa, mais o número de terceiros, mais o número de estagiários e mais o número de qualquer outro que você tenha lá dentro, tá? Eu posso calcular essa força de trabalho pensando no ajuste à jornada integral, isto se eu tenho trabalhadores que trabalham 4 ou 6 horas por dia. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, voltar aqui. Fazer uma pergunta. Tem indicador aí, número ajustado de empregados pela jornada integral. Mas se eu tenho todo mundo na minha empresa trabalha 8 horas por dia, então esse indicador não precisa. Este indicador só serve para aquelas empresas que eu tenho trabalhadores com diferentes jornadas diárias de trabalho, tá? Só nesse caso. É importante para a organização saber qual é a força de trabalho e a sua desagregação, porque muitas organizações têm um gasto expressivo muito grande com mão de obra. Normalmente, outros gastos são mais baratos. Então, eu tenho que ter uma preocupação muito grande com mão de obra. Por exemplo, daí eu posso calcular várias coisas. Qual o número de empregados em relação à força de trabalho? Número de empregado é aquele que tem a carteira assinada pela minha empresa. Digamos que eu tinha 2.000 no total de força de trabalho. Força de trabalho é todo mundo que está pegando pesado ali na minha empresa. Não interessa a quem ele é vinculado. Então, eu tenho 2.000 trabalhadores como força de trabalho total. Desses, 1.430 são com carteira assinada pela minha empresa. Então, 1.400 divididos por 2.000 vezes 100. 71,5% do meu total de trabalhadores tem a carteira assinada pela minha empresa. Então, o restante não tem a carteira assinada pela minha empresa. Então, eu pego, são chamados não empregados. Eu pego 100% e tiro 71,5%. Então, 28,5% são não empregados. Nesses não empregados, pode entrar terceirizado, pode entrar pessoa jurídica, pode entrar independentes, pode entrar trainee, estagiário e assim por diante. Eu posso calcular também, pela mesma fórmula que eu tenho aqui em cima, número de não empregados sobre força total. Então, se eu tinha 1.430 empregados, obviamente o restante para 2.570 é de não empregados. Sobre 2.000 vezes 100 dá 28,5%. Mas, como eu falei, dá para simplesmente pegar 100% menos os 71,5% dá 28,5% também. E olha que legal que eu posso fazer. Eu posso pegar, por exemplo, fazer um gráfico de proporção de empregados na força total de trabalho ao longo do ano. Olha aqui, esse é o ano 6, janeiro até dezembro. O que está acontecendo? De repente, abaixou muito os não empregados, de repente subiu bastante. O que eu fiz aqui? Provavelmente eu contratei aqui, daqui para cá, de fevereiro para março, eu contratei terceirizados. E daí, de março para abril, eu mandei embora terceirizado. Voltou a subir o número total de empregados. Mas, professor, o que significa isso no dia a dia? A gente sabe que, por exemplo, terceirizado custa bem mais barato que o empregado próprio da empresa, E a gente pode fazer, olha esse gráfico aqui, de colunas. Olha que legal. Ele sempre termina em 100%. Então, no primeiro mês, eu tinha 71%, 71,5% de empregados e 28,5% de não empregados. Então, se eu somar os dois, dá 100%. No segundo mês, a mesma coisa. Olha no terceiro mês. Eu perdi empregados, ou eu contratei não empregados, Mas abaixou para 61,7%, o restante, 38,3%,
é de não empregados, a soma dos dois dá 100%. Se vocês pegarem sempre nesse gráfico, a soma dos dois na mesma coluna vai dar sempre 100%. E daí eu posso fazer isto, eu posso começar a brincar, gente. Posso começar a brincar. Por exemplo, estagiário. Quanto eu tenho de estagiário? Olha lá, eu posso pegar aqui, ó, proporção de estagiário, número de estagiários sobre número efetivo de empregados. 1.430, olha, 1.430 número efetivo de empregados, aqueles com carteira assinada pela empresa. Então, eu tinha 185 estagiários sobre número efetivo de empregados, 1.430. Então, 185 divididos por 1.430 dá vezes 100 igual a 12,9%. Então, naquele mês, por exemplo, aqui, ó, no mês de janeiro, eu tinha 12,9% de estagiário. Aqui tem um erro aqui, gente, me desculpem. Número de trainees sobre número efetivo de empregados, não força total. Foi um erro meu aqui acabei de ver aqui na apresentação. Então, em janeiro, eu tinha 35 trainees sobre 1.430, que é o número efetivo de empregados. Um dividido pelo outro, vezes 100, igual a 2,4%. Eu posso aqui colocar no gráfico. E eu posso fazer isso mês a mês. Eu posso fazer um número médio para o ano. Olha, no ano 6 eu tive uma percentagem média de estagiário assim, uma percentagem média de trainee assim. E assim eu posso brincar como eu quiser. Mas, professor, o que significa isso? Olha aqui, olha. Janeiro, eu tinha X estagiários. Em abril, diminuiu bastante. Daí, em maio, junho, voltou a subir. E assim por diante. O que está acontecendo aqui? A mesma coisa com trainees. Não variou muito os trainees, só um pouquinho. O que está acontecendo aqui? Então, o segredo de trabalhar com indicadores de RH está na interpretação disso, tá? Professor, mas eu não posso colocar o número bruto? Aqui eu tinha 35 trainees, deixa eu ver aqui. Ó, 185 estagiários, 185. Aqui abaixou para um pouco. Aqui eu tinha 35 trainees, 35 trainees. Claro que podem. Mas quando eu coloco o número bruto, eu não sei quanto que aquilo participa no número total. Por exemplo, se eu tiver 50% de estagiário, quer dizer, pô, gente, eu tenho um número muito grande de estagiário em relação ao total. Agora, se eu colocar, eu tenho 100 estagiários, o que significa isso? Não significa muita coisa. Se eu tenho 185 estagiários, o que significa isso? Não significa muita coisa. Agora, se eu tenho 12,9% de estagiários em relação ao total, opa, será que isso é alto? Será que isso é baixo? E assim por diante. Então, eu até diria para vocês, use o percentual de estagiários em relação ao número efetivo de empregados, aqueles com carteira assinada pela empresa. Lembrando aqui que houve um errinho do professor, o professor também erra, que não é número da força de trabalho, é número efetivo de empregados, tá? E assim a gente pode brincar à vontade de um lado, do outro e etc. Não existe receitinha. Eu estou dando modelos aqui para vocês. Estou dando ideias. Vocês é que têm que começar a pensar sobre cada uma dessas ideias. Tá certo, pessoal? A gente vai falar mais 2 aulas, mais 2 semanas sobre indicadores demográficos. Então, nós vamos ter muito o que falar só sobre esse tipo de indicador. Qual é o segredo agora? Deixa eu contar aqui no pé de ouvido aqui para vocês. Qual que é o segredo? Pensar, raciocinar, interpretar. Pode ser que tenha 2 empresas que trabalhem na mesma coisa. Olha, segredinho para vocês. Que trabalhem na mesma coisa e usem indicadores diferentes.
ou elas representem indicadores de forma diferente, ou elas comparem os dados de forma diferente. Vai depender do que vocês querem. Por exemplo, se dizer assim, 12% de estagiário é muito ou pouco, não sei, depende da empresa. Pode ser que para a empresa de vocês seja muito, porque eu preciso de pessoal muito bem treinado. Estagiário, todo mundo já foi, né? Se não foi, vai ser. Eu já fui estagiário. A gente não sabe tudo, né, como estagiário, né? Faz umas besteirinhas de vez em quando. Se eu tiver 50% do meu número efetivo de empregados na forma de estagiário, eu estou arriscando muito. Mas pode ser que em outra empresa não signifique, não seja um problema. Então, vocês têm que interpretar caso a caso. Eu estou jogando as ideias aqui para vocês. Olha, voltem depois da aula de novo nessa matéria e de novo e comecem a pensar. O segredo está em não decorar quais são os indicadores. O segredo está em saber como usar estes indicadores. Tá certo, pessoal? Eu sei que deve ter um monte de dúvidas. Por isso que eu dei a dica. Voltem na aula, pensem. Voltem na aula, pensem. Voltem mais uma vez na aula, pensem. Eu tenho certeza que vocês vão começar. Sabe uma outra dica? Comparem com o trabalho de vocês no dia a dia. Pegue esses indicadores que eu dei hoje, gastem depois uma horinha. Pegue e comece a pensar. E se eu aplicasse isso no meu trabalho? No meu trabalho atual, na minha empresa? Comece a pensar, mas espera, na minha empresa é melhor fazer essa adaptação. Essa informação que o Klaus deu não significa nada para mim. Por que que não significa? Comecem a pensar. Não tem receita. Eu vou falar isso todas as aulas para vocês. E eu vou encher o saco de vocês. Não tem receita. A receita é pensar. A receita é interpretar conforme a minha própria empresa. Nossa, gente, como o tempo passa. Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Questão do PI, né? Que agora esse bimestre vai entrar o PI junto, né? E assim, como tem alguns que escolheram a sua matéria para fazer o PI, se precisarmos de ajuda, auxílio, tira dúvidas conforme a construção lá da nossa apresentação de PI, vamos dizer assim, né? Que vai ser, na verdade, aquela publicação lá no Facebook, na página que a gente tem lá, né? Pode mandar e-mail para você dar uma olhadinha, para ver se pode melhorar, se está tudo certinho. Claro, certeza absoluta. Eu não garanto que eu vou responder na hora, gente. Não, Eu tenho sabe. milhares de e-mails no meu. E eu ainda tenho 2 e-mails, né? O meu e-mail antigo, agora tenho o e-mail da universidade, né? Então dobrou a minha carga, infelizmente. Fazer o quê? Paciência. Mas estejam à vontade, tá? Sem problema nenhum. Pessoal, então se lembrem que eu vou ver o trabalho, vou dar a devolutiva do trabalho de vocês esse final de semana. Assim que vir as notas dos PIs, eu vou colocar e já publico para vocês com tudo, tá? A média semestral, a média bimestral com as faltas já. Tá bom, pessoal? Beleza. Então é isso, gente. Bom final de semana. Descansem, bom feriado. Segunda e terça-feira a gente não tem aula. Terça-feira Dia do professor. é adiantamento do dia do professor, né? Uhum. E se vocês quiserem me dar presentes, tá, gente? Assim, eu não fico chateado, tá? Vocês podem me dar presente, sem problema algum. Deixa eu te contar uma coisa. Fale, Jéssica. Ganhar de presente. Começou a produção do Stole na América essa semana. Ótimo, obrigado. Então, eu já vou passar lá depois, aqui no Bacaxeri, perto da minha casa, e vou comprar um. Só que o meu problema é o seguinte, aquilo tem umas 10.000 calorias, e eu como em um dia e meio aquilo. Nossa. Esse é o meu problema. Eu não aguento. Não. Obrigado pelo aviso. Volte e meia, vou lá, não vou sempre, mas vou comprar um com toda certeza.
Tchau, Pro. Tchau, tchau para vocês, gente. Bom final de semana, tudo Tchau, de bom. igualmente, Klaus. E calma com a nota, gente. A gente tem até dia 16 para publicar, tá bom? Tá bom, bom descanso, bom final de semana. Igualmente, para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.